Olá, eu me chamo Lara e meu grupo ficou responsável pela temática da sexologia forense. O grupo é composto por Carlos Gustavo, Caio Bernardo, Júlio César, Lara Rufino, que sou eu, Maria Eduarda Macedo, Natália Queiroz e Sérgio Machado. Pode passar. Pode ir pro outro também. Pois bem, a sexologia forense, também conhecida como sexologia criminal, ela pode ser definida como a área da medicina legal responsável por estudar as ocorrências médico-legais libidinosas interligadas a fenômenos como o sexo e as suas implicações. A sexologia forense considera sexo normal, pode deixar no outro ainda. Ela considera sexo normal quando é desejado pelas duas pessoas em comum acordo físico, psicológico e social. Isso possui respaldo jurídico no artigo 5º da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, sendo que, nesse caso, o que interessa para a gente é a proteção do direito à igualdade e à liberdade sexual de cada indivíduo. Segundo Genival Veloso de França, a violência sexual ela não é apenas uma agressão ao corpo, à sexualidade e à liberdade do homem ou da mulher, mas, acima de tudo, é uma agressão à própria cidadania. Diante desses fatos, uma vez ocorrida a infração à lei, cabe ao Estado apurar a infração e a sua autoria para, então, processar, julgar e, quando cabível, aplicar ao infrator a pena adequada. Pode passar agora. A sexologia forense ainda é subdividida em erotologia forense, que se ocupa com as perversões e crimes sexuais, a exposição ao perigo de contágio e a prostituição. A obstetrícia forense, que trata de aspectos relacionados com a fecundação, gestação, parto, além de crimes de aborto e infanticídio. E a imunologia forense, que é responsável por estudar os diversos aspectos médico-legais e jurídicos relacionados aos crimes sexuais e às vítimas, como comprovação técnica da conjunção carnal. Ao pé da letra, vai se tratar do estudo do ímen. Dentre essas subdivisões, a gente vai focar mais na erotologia forense, especificamente na parte de crimes contra a liberdade e dignidade sexual e os transtornos sexuais. Pode passar. O sexto título do Código Penal, com a nova redação dada pela Lei 12.015 de 2009, passou a prever os chamados crimes contra a dignidade sexual. Então, ele vai modificar assim, a redação anterior, que previa os crimes contra os costumes. O primeiro capítulo vai tratar dos crimes contra a liberdade sexual, sendo que o primeiro deles vai ser o estupro. O crime de estupro, ele vem definido no artigo 213 do Código Penal, que tem a seguinte redação: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Pode passar para o outro. Pois bem, primeiramente, o bem jurídico protegido aqui é a liberdade sexual do indivíduo. Essa liberdade sexual diz respeito diretamente ao corpo da pessoa e ao uso que dele pretende fazer. Então, ao punir condutas que obriguem o indivíduo a fazer o que não deseja ou a permitir que ele faça o que quiser com o próprio corpo, a norma penal está tutelando a sua liberdade sexual. Diante disso, a gente tem que o objeto do crime, o objeto do estupro, é o próprio corpo da vítima, o qual, contra a sua vontade, é usado para satisfazer a libido de outra pessoa mediante violência física ou moral. Pode passar. Com a reforma penal de 2009, os crimes de estupro e atentado violento ao pudor foram unificados num único tipo, que vai corresponder à redação do artigo 213. Então, ele vai ser classificado agora como um tipo misto, com pluralidade de ações de conteúdo alternativo. Com isso, não existe mais a exclusividade de sujeitos do estupro, que somente poderiam ser o homem no polo ativo e a mulher no polo passivo. Diante da presença do pronome alguém na definição jurídica da infração, bem como a natureza dos atos libidinosos tipificados, que não se resumem somente à cópula vaginal, agora os sujeitos ativos e passivos do crime de estupro são o ser humano de ambos os sexos, assim também aqueles que, por alguma anomalia física, apresentarem a um só tempo características tanto femininas quanto masculinas.
Agora, sobre uma questão relacionada ao sujeito passivo, que já foi pacificada pelos nossos tribunais. Profissionais que trabalham com sexo, garotas de programa, acompanhantes de luxo, enfim, essas pessoas estão protegidas pelo artigo 213? A resposta, que eu espero ser óbvia, é que sim. A entrega à prostituição não retira de alguém um atributo inerente à sua condição de ser humano, como é a dignidade. Ela é insubstituível e irrenunciável, sempre restando, em alguma medida, em toda pessoa, seja qual for o tipo de vida que essa pessoa leve. Outra questão que, infelizmente, algumas pessoas trazem à tona é se marido comete estupro contra a mulher. Durante muito tempo, entendeu-se que com o casamento, né, o homem teria o direito de exigir da mulher a prática de relação sexual pelo chamado débito conjugal, valendo-se inclusive da violência ou grave ameaça, alegando que a mulher deveria cumprir com seu dever de esposa. Hoje em dia, o pensamento que prevalece na jurisprudência é que os cônjuges não têm o direito de exigir a força, carícias lascivas um do outro. E a exigência mediante violência não constitui exercício regular de direito, mas crime contra a liberdade sexual. Isso quer dizer que convivência não é justificativa. Mesmo você sendo casado com aquela pessoa, você não pode exigir algo que ela não se sente confortável em oferecer naquele momento. Por fim, cabe destacar que, antes da alteração de 2009, era possível uma condenação em concurso material de crimes entre o estupro, que era o artigo 213, e o atentado violento ao pudor, que era o artigo 214, pois tratavam de duas ou mais condutas que a gente poderia praticar, assim como expressa o artigo 69 do Código Penal. Ou seja, dois crimes autônomos, independentes, e suas devidas penas seriam somadas de acordo com a jurisprudência majoritária. Agora, com a conjunção carnal e o coitarnal, estão descritos no mesmo tipo penal, que seria o artigo 213, caso sejam praticados no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, tendo o mesmo bem jurídico afetado, o sujeito ou sujeitos praticam um crime único e a repetição dos fatos será levada em consideração no momento da dosimetria da pena. Agora eu vou passar a palavra para Sérgio, que vai dar continuidade falando sobre os elementos do estupro. Obrigado, Lara. Vamos começar aqui falando sobre os elementos subjetivos que a gente pode encontrar no crime de estupro. Como ela falou ali sobre leu o artigo 213, a gente pode identificar alguns elementos que estão presentes ali no texto legal que vão definir o crime, né? Como o constrangimento, a violência ou grave ameaça e a conjunção carnal ou ato libidinoso, que são duas modalidades que agora estão unidas depois da unificação, certo? Pode passar? Falando primeiramente de constrangimento, o constrangimento ele é o estado de aperto com pressão a quem for constrangido ou violentado. O que é importante perceber quando a gente fala constranger é que primeiramente vai se constranger alguém a fazer algo que é contra a vontade daquela vítima. O agente ele está induzindo, seja por emprego de grave ameaça ou violência física, a vítima a fazer algo que ela não gostaria. Pode passar? E aí, a violência ou grave ameaça é justamente esse instrumento que o agente vai utilizar para conseguir o que ele quer, né? A violência e grave ameaça pode ser definida como violência real, que é o emprego de força física, e a violência moral, que é ameaçar ou prometer algo a alguém. Eu destaquei aqui uma fala do livro do Marconi Gentil, que diz o seguinte, que basta que o emprego dessa violência física, no caso a violência real, ela não é durante todo o ato, mas somente o que seja suficiente para provocar o temor no ofendido, para que a vítima perceba que resistir é inútil, ou então ela pense que resistir é inútil, e aí ela cede. Pode passar? E depois disso a gente vai tratar da questão do fim. O que é que você constrange alguém a alguma coisa? Essa alguma coisa pode ser a condição carnal ou os atos libidinosos. As características da condição carnal são que o congresso carnal deve ser obrigatoriamente com a vítima, ela deve ser protagonista de uma relação sexual vaginal, no caso aí é do homem para a mulher, ou da mulher para a mulher. Não importa se a penetração ela é parcial ou total, perdão, eu falei da mulher para a mulher, do homem para a mulher. Não importa se a penetração seja parcial ou total, nem que a pessoa, por exemplo, seja virgem, tem o defloramento, né? E nem que haja ejaculação. Já na questão do ato libidinoso,
Passa o slide, por favor. Do ato libidinoso, o ofendido ele deve ser constrangido a praticar ou permitir que com ele se pratica algum ato libidinoso. No caso, existem 3 subdivisões dentro dessa categoria. E elas são, isso é uma crítica minha particularmente, elas são todas do mesmo patamar. E eu acho que não deveria ser dessa forma. O Código Penal deveria ser mais específico, né, no que seriam os atos libidinosos, até para a questão da dosimetria da pena mais à frente. O ofendido deve ser constrangido. Aí na posição passiva, aquele exemplo mais claro, por exemplo, do coito anal. O sujeito está agindo passivamente. Posição ativa, a gente poderia ter como exemplo a questão da masturbação, ou você pedir para a vítima masturbar o agressor. E na posição mista, a mescla das condutas, ali, de ambas as condutas ao mesmo tempo. Pode passar? Os atos libidinosos, eles podem ser objetivamente libidinosos, que é o mais simples de identificar, a questão do coito anal, do sexo oral. Libidinoso para o agente é uma conduta que normalmente ela não seria identificada como sexual, tem uma conotação sexual. Mas o agente, ele particularmente, ele se sente excitado e a vítima faz, mesmo sem saber. Ele obriga a vítima a fazer aquilo sem ele saber. E no caso libidinoso para a vítima, é uma conduta que ele sabe que excita a vítima e faz contra a vontade dela. Pode passar? O dolo, ele é genérico, no caso dos crimes de estupro. Isso quer dizer que o Código Penal ele não exige um dolo subjetivo, um dolo específico para caracterizar o crime de estupro. No caso, só basta a intenção de estimular, principalmente, satisfazer a libido. Não deixa de existir dolo, isso é importante, ainda que a vontade seja viciada, no caso, a coação moral é irresistível, ele, por algum motivo, é obrigado a ter aquela conduta, a agir contra aquela vítima, e mesmo assim, aí nesses casos, você vai excluir a culpabilidade do agente e não a tipicidade do fato. Pode passar? Passando de dolo, a gente vai para a consumação. O crime de estupro ele vai se consumar com a prática da condição carnal do executor, né, na primeira modalidade, ambas previstas no artigo 213. No caso da condição carnal, do ato carnal da penetração, e na segunda modalidade, na questão de fazer algum ato libidinoso com a vítima. Né? Em ambos os casos, acompanhado de violência ou grave ameaça. Para a consumação do crime de estupro, é muito importante a gente entender isso. Não basta somente o ato em si, mas é necessário você provar por algum meio que houve, que existiu a violência real ou a violência moral, a violência física ou mediante grave ameaça. Pode passar mesmo. Perdão, voltei, eu esqueci de falar tentativa de estupro. No caso da tentativa de estupro, vai existir a vontade, o início da consumação do ato, mas por algum motivo ele vai ser inalcançável. O motivo não pertence ao sujeito, né, ou agente. A gente pode ter como exemplo um cara que ele é próximo de uma família e ele utiliza dessa proximidade para, em algum momento ali que não tem ninguém, aliciar uma menina ou um menino, tanto faz, e essa vítima ela reage, ela ali no calor, ela dá um grito, e aí chega um terceiro, e ele não consegue consumar. Ele tinha vontade, ele realmente iria fazer aquilo, mas por um motivo que é externo à vontade dele, ele acaba por não conseguir. Pode passar agora. Prova de infração é a questão do Código de Processo Penal, ele vai determinar que será indispensável o exame de corpo e delito, que não pode ser suprido pela confissão do acusado quando a infração deixar vestígios. A regra é que, deixando vestígios, o ato deixando vestígios, é necessário realizar o exame pericial. Eu trouxe 2 exemplos ali de revistas tribunais, dizendo ali, sendo estupro delito que deixa vestígios, é indispensável a realização do exame pericial para sua comprovação. E tratando-se de infração que deixa vestígios, como acontece com o atentado violento ao pudor, esse aqui já é referindo à lei antes da reforma. O exame de corpo de delito é imprescritível, não suprindo nem mesmo a confissão do acusado. Pode passar? E aí a gente vai à questão da prova pericial. Quais são os tipos de provas que podem ser colhidas? Dependendo do tipo de ato que é realizado. No caso da condição carnal, a gente pode ter a ruptura do ímen, se a vítima fosse virgem antes do ato, presença de esperma no canal vaginal, a gravidez. Na questão do ato libidinoso, vestígio de unhas e dentes nos seios, mamilos, nas coxas,
entre outros aí que está descrito no slide, e a violência física, contusões, escoriações, estigmas, qualquer lesão, defesa que poderia ser encontrada no agressor. A perícia, feita muito tempo depois, ela é declarada nula? Não. Ela só vai ter menos importância porque ela não vai ser conclusiva. E não há obrigatoriedade do laudo em casos que não há marcas visíveis. Isso aqui é uma questão óbvia, mas é bom a gente deixar claro, né? Pode passar? O juízo, isso é bem importante, ele não vai ficar vinculado ao laudo. É uma concepção que a gente pode acabar desenvolvendo, né? É um raciocínio lógico, né? Tendo o laudo conclusivo, necessariamente o juiz não vai ficar vinculado àquele laudo. Ele pode formar o seu convencimento por meio de outros elementos. Notadamente aqui eu boto em destaque a prova oral, né? Ouvir as partes e a partir daí formar o seu convencimento. Também levando em consideração, claro, o laudo. Ele não vai deixar simplesmente de lado. É necessário comprovar a violência real ou moral, além do ato libidinoso. Aquilo que eu falei antes. Não há estupro sem a junção dos dois fatores. E pode passar? Aqui eu vou falar rapidamente das formas qualificadas. A primeira é para menores de 18 anos, maiores de 14. O artigo 203, parágrafo 1º, vai apontar que, sendo necessário, o agente ele tem que conhecer essa circunstância para ser configurado como dolo direto, ou assumir o risco da sua presença, que é o dolo eventual. Caso contrário, haverá erro de tipo. Nesse caso, para o menor de 18 anos, maior de 14, a pena prevista é de 8 a 12 anos de reclusão. E o caput do 217A vai apontar sobre o estupro do vulnerável, menor de 14 ou incapaz. Incapaz aqui entendido como aquele que, não, naquele momento, ele não tem condições de tomar uma decisão clara por ele mesmo, entende? Ou uma pessoa que tem algum tipo de doença mental. Ou estiver, por exemplo, embriagada a ponto de não conseguir discernir. E as outras formas qualificadas, a gente tem ali as lesões graves e morte. E a questão dos parágrafos 1º e 2º do artigo 213 vão dizer que o delito de estupro também será qualificado e punido com pena de 8 a 12 anos, no caso de reclusão, quando a conduta do agente resultar em lesão corporal grave. Se resultar em morte, a pena será de 12 a 30 anos, tal qual no homicídio qualificado. Pode passar? Aí aqui uma das perguntas que a gente pode ter é se ocorrer a tentativa de estupro, tendo resultado lesões graves ou morte? É possível, juridicamente, o concurso entre crimes? E aí a nossa jurisprudência vai afirmar que sim, é possível o concurso de crimes com do estupro, de outros crimes com o estupro. Ação penal, só aqui finalizando a minha parte, ela, via de regra, ali vai ser pública condicionada, tal qual estabelece o artigo 225 do Código Penal. Mas, no caso do ofendido, seja maior de 14, menor de 18, na data da propositura na data do momento do crime, não da propositura da ação. Se ele está enquadrado ali entre maior de 14 e menor de 18, nesses casos, a ação pública será incondicionada. Muito obrigado, passo agora a fala. Olá, turma. Olá, professora. Eu me chamo Júlio. Como Lara muito bem já explicou para a gente, nós vamos apresentar hoje crimes contra a dignidade sexual e eu vou trazer 2 que estão inclusos nesse rol, que é a violação sexual mediante fraude, prevista no artigo 215 do Código Penal, e o assédio sexual, previsto no artigo 216-A do Código Penal. E é interessante a gente entender os institutos de violação sexual mediante fraude, em específico, que vai ser o primeiro que eu vou tratar com vocês, porque ele se confunde muito na prática com o estupro, né, que Sérgio e Lara já explicaram para a gente anteriormente. A grande diferença entre esses 2 crimes vai se dar justamente no consentimento da vítima. Eu vou explicar um pouquinho para vocês mais adiante. Mas o artigo 215 vai apregoar o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. A gente vê aqui que é uma pena mais branda do que a pena do estupro, mas como eu já falei para vocês, na realidade fática é muito difícil a gente distinguir esses 2 crimes, né? O crime de estupro e o crime de violação sexual mediante fraude. Por quê? Porque, como o Sérgio já muito bem falou pra gente, no crime de estupro, o coito sexual, ele ocorre sem o consentimento da vítima. Não existe consentimento da vítima. 0 consentimento. Já aqui nesse crime que eu estou apresentando para vocês, existe sim o consentimento da vítima.
Todavia, esse consentimento, ele é obtido por meio de um disfarce. A vítima ela é ludibriada para que ela consinta a prática sexual. O parágrafo único desse artigo vai dizer que, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa, certo? Damásio de Jesus e Kleber Masson, eles vão nomear esse crime como estelionato sexual. Eles fazem aqui um paralelo com o crime de estelionato, que é um crime contra o patrimônio. Eu não vou aqui me aprofundar sobre o crime de estelionato, mas é um crime em que a vítima ela entrega uma vantagem econômica, um patrimônio ao agente ativo, porque ela é ludibriada. Da mesma forma acontece aqui. A priori, há consentimento para a prática sexual da vítima, mas a posteriori, esse consentimento ele não se perpetua, certo? E é justamente essa a grande diferença entre a violação sexual mediante fraude e o estupro. Tanto é que eu vou falar com vocês sobre pode passar o slide? Sobre o caso aqui, eu vou começar pelo quarto exemplo, que é o caso do médio João de Deus. E existe um debate muito grande, doutrinário e também jurisprudencial, sobre esse caso, que é um caso que ficou conhecido no ano de 2019, em que mais de 500 mulheres denunciaram esse médio João de Deus, porque ele dizia que se as mulheres que frequentavam o centro religioso que ele frequentava, ele dizia que se essas mulheres tivessem relações sexuais com ele, elas elevariam a sua espiritualidade, certo? Então ele ludibriava essas mulheres, usava da pouca fé que elas tinham, para que houvesse a prática sexual. E assim ele o fez com mais de 500 mulheres, né? Então, esse caso, ele foi a júri, né? A júri não, ele foi para ser julgado, júri é só quando é crime doloso contra a vida. Ele foi para ser julgado, né, em juízo, e o Ministério Público adotou a tese que houve, de fato, a violação sexual mediante fraude em concurso material e não o estupro, porque justamente ele se valia dessa condição de pouca fé, de ingenuidade dessas mulheres para que houvesse essa cópula sexual. Outro exemplo aqui que eu trouxe é de um médico ginecologista. Vamos supor que um médico, João, peça a Maria um exame ginecológico de que ela não necessita, certo? De toque vaginal em Maria, só para satisfazer a lascívia dele. Então, aí a gente tem também outro exemplo de violação sexual mediante fraude. Maria, ela vai consentir a esse exame ginecológico, a esse toque vaginal, mas ela consente porque ela foi ludibriada, ela foi enganada para que ela pudesse consentir. De forma análoga ao que acontece com o estelionato. Por isso que a doutrina de Masson e de Damásio de Jesus vão chamar esse crime de violação sexual mediante fraude de estelionato sexual. Outro exemplo, o termo é um pouco estranho a priori, mas é um exemplo muito comum que acontece muito na realidade fática, é o stilt, né? É um termo que o CNJ adotou para nomear o ato de retirar o preservativo na hora da cópula sexual. Então, se o parceiro ele retira essa camisinha da genitália na hora da cópula sexual, a gente tem aqui um caso de stilt e tem, por ilação, por consequência, um crime tipificado no Código Penal, que é justamente a violação sexual mediante fraude. Outro caso, esse aqui é bem óbvio, né? É de irmãos gêmeos. Se eu tenho um irmão gêmeo e o meu irmão engana minha parceira ou meu parceiro para ter relação sexual com essa pessoa, a gente também vai ter um caso de violação sexual mediante fraude. Percebam que o consentimento do parceiro ou da parceira, ele vai ocorrer, mas ele vai ocorrer por meio de uma ilusão que o agente, o sujeito ativo, causa no sujeito passivo, certo? Pode passar o slide. Aqui eu vou falar um pouco sobre a classificação doutrinária desse crime, certo? E a doutrina que eu uso é novamente a de Damásio de Jesus. Ele vai nos dizer que, quanto ao sujeito, ele pode ser homem ou mulher, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, de forma análoga ao que acontece com o crime de estupro, né? Que Lara e Sérgio já explicaram que pode ser tanto o homem quanto a mulher,
homem e mulher, mulher e homem, ou mulher e mulher, tanto faz, certo? Ele é um crime de concurso eventual, ele, em regra, é praticado por uma só pessoa, mas ele admite a participação, ele admite o concurso de pessoas, mas, em regra, é monossubjetivo. Quanto à consumação, ele é um crime material, ou seja, ele exige um resultado naturalístico para que ele venha se consumar, e de efeitos instantâneos. Ou seja, uma vez consumado, a sua consumação ela não se prolonga no tempo, certo? Então, ele é um crime material de efeitos instantâneos. Ao contrário do que eu vou explicar mais à frente para vocês com o crime de assédio sexual. Quanto à tentativa, ele admite sim a tentativa. É uma forma bem parecida com a que Sérgio explicou também no estupro, né? O agente ativo, ele preenche todo o intercrimes, mas quando chega na hora da execução, acontece alguma circunstância alheia à vontade do agente e ele não consegue consumar o crime. Então, a doutrina entende que esse crime admite sim a tentativa. Quanto ao intercrimes, como eu já expliquei para vocês, ele vai admitir a tentativa e logo ele vai admitir o fracionamento do intercrimes, por ser um crime plurissubsistente. Admite o fracionamento do ilícito penal em várias etapas, certo? Pode passar o slide. Por fim, eu vou trazer para vocês o assédio sexual. É um crime reiterado na realidade fática brasileira, que estatisticamente atinge com maior ênfase as mulheres, né? Infelizmente, a gente tem esses dados de que o assédio sexual ele está voltado ao público feminino, tendo como sujeito ativo preponderante o homem hétero e cisgênero, e ele está previsto no artigo 206A do Código Penal, que vai apregoar que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao cargo de emprego, ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena é uma pena baixíssima, chega a ser uma piada essa pena de detenção de 1 a 2 anos, vai admitir, portanto, a transação penal, por exemplo, vai admitir a suspensão condicional do processo, por se tratar de uma pena baixa, né, de 1 a 2 anos. Ao meu ver, ela não é eficaz para reprimir um crime de magnitude tão horrível, é a palavra que eu encontrei, horrível, assédio sexual. Enfim, pena de detenção de 1 a 2 anos, e o parágrafo 2º, não tem parágrafo 1º porque foi vetado, certo? O parágrafo 2º vai dizer que a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. A ação penal, em regra, vai ser pública, condicionada à representação, e a exceção é quando a vítima for menor de 18 anos, que é a hipótese do parágrafo 2º desse artigo. E aí a gente vai ter uma ação penal pública incondicionada, né? Quem vai oferecer a queixa vai ser justamente o Ministério Público. Pode passar. Quanto à classificação doutrinária, a gente percebe aqui que, ao contrário dos crimes de violação sexual mediante fraude e de estupro, esse crime ele vai requerer um dolo específico. Qual seja esse dolo? É o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então, isso já vem positivado no caput do artigo 216-A do Código Penal. É um crime próprio, né? A gente percebe que exige uma característica específica do agente, que é ser superior hierárquico. Então, um exemplo que eu vou trazer para vocês é chefe e funcionário, professor. A gente tem também julgados do STJ que admitem o professor como sendo sujeito ativo desse crime, né? Por o STJ entender que o professor ele vai se prevalecer da sua condição de superior hierárquico, né? Então, tem um grau de hierarquia entre professor e aluno. Isso é até recorrente. Por exemplo, no meu ensino médio, tinha muito essa prática de professor com aluno, e isso, de acordo com o STJ, configura, sim, o assédio sexual. Quanto ao sujeito ativo, pode ser homem ou mulher, pode ser uma professora, por exemplo, com um aluno, pode ser uma professora com uma aluna. Então, não existe distinção quanto ao gênero do sujeito ativo e também do sujeito passivo.
é um crime formal. Então, ele vai dispensar justamente a produção de um resultado naturalístico para se consumar. E os seus efeitos também são instantâneos, de forma análoga ao que acontece com o estupro e com a violação sexual mediante fraude. Porque uma vez consumada a ação prevista no caput, o tipo, né, previsto no caput do artigo 216A, o crime não se prolonga no tempo, certo? O crime ele vai ser monossubjetivo, vai admitir o concurso eventual de pessoas, em regra praticado por uma pessoa, mas admite esse concurso eventual, admite a tentativa. E o exemplo que eu trouxe para vocês, de acordo com a doutrina de Masson, é quando o assediador, por exemplo, ele escreve uma carta para alguém, mas essa carta ela é receptada e outra pessoa lê a carta, né? Com assédio sexual, com conotações de assédio sexual. Então, esse crime ele vai admitir, sim, a tentativa. É um crime plurissubsistente, porque admite o fracionamento do intercrimes, né? Então, até chegar na fase executória do crime, pode ocorrer uma situação, uma circunstância alheia à vontade do agente que não consume o crime, né? Então, seria um crime tentado. Pode passar. Com isso, eu encerro a minha fala e passo para Gustavo, que vai tratar dos crimes sexuais contra vulneráveis. Obrigado pela atenção. Bem, dando continuidade, eu vou estar tratando agora dos crimes sexuais contra vulneráveis. Esses crimes eles vão estar dispostos no Código Penal entre os artigos 217-A e o artigo 218-C. O primeiro crime que eu vou comentar, pode passar, vai ser o crime de estupro contra vulnerável. Primeira coisa que precisamos chamar a atenção é quem é essa pessoa, quem é esse vulnerável. O caput do artigo 217 vai dizer que a conduta do estupro de vulnerável é ter uma conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Em seu parágrafo 1º, vai dizer que incorre na mesma pena que pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato que, por qualquer outra causa, ou para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, embora seja um crime comum, qualquer pessoa possa cometê-lo, a vítima do crime de estupro de vulnerável, ela possui uma especialidade. Ela é uma vulnerável. Como assim uma pessoa vulnerável? É uma pessoa que, para o direito penal, ela não possui a capacidade cognitiva de tomar uma decisão para praticar o ato sexual. Então, embora esse ato seja consensual, embora não haja violência, não haja grave ameaça, vai se configurar o crime de estupro de vulnerável, uma vez que, para o direito, essa pessoa não possuía capacidade de discernimento para a prática do ato sexual. Então, o artigo 217 vai estar dando uma pena de reclusão de 8 a 15 anos para o agente que cair nesse delito. Vão existir causas de aumento dessa pena, que vão estar dispostas no parágrafo 3º e no parágrafo 4º do mesmo artigo, que irão dizer que se a conduta resulta de lesão corporal de natureza grave, essa pena vai passar a ser de 10 a 20 anos, e se a conduta resultar em morte, essa pena vai passar a ser de reclusão de 12 a 30 anos. Vale também ressaltar que o agente ele também não vai poder alegar que como defesa que essa pessoa em situação de vulnerabilidade já havia praticado relações sexuais anteriormente ao crime, ou que ela já praticava uma atividade de prostituição, por exemplo. Ele não vai poder alegar isso porque, como já foi falado, a conduta ela está ligada não à consensualidade, mas realmente à vulnerabilidade em que essa vítima se encontra, não tendo capacidade de ter discernimento para a prática do ato sexual. Existe a possibilidade de tentativa desse crime, nos casos em que o agente, por algum motivo alheio à sua vontade, ele não consiga executar essa prática, então ele vai cair como uma tentativa, né?
E é isso, pode passar. O segundo crime que irei falar agora é o crime de corrupção de menores, está disposto no artigo 218, que é basicamente que é induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Podemos observar que o sentido da palavra lascívia, nesse tipo penal, é um ato de luxúria, de gozo carnal. Então, vai estar caindo sobre essa conduta, vai estar realizando essa conduta aquele agente que possibilita que um terceiro tenha um ato de conjunção carnal ou de ato libidinoso ou de satisfação dessa lascívia com um terceiro. Então, vai estar recaindo sobre o crime de corrupção de menores, não a pessoa que pratica o ato, mas sim aquele que propicia esse ato. Então, aquela pessoa que gera essa situação. O artigo 218 ele vai dizer que a pena para esses casos é de reclusão de 2 a 5 anos. O sujeito ativo é qualquer pessoa que possa... qualquer pessoa, já que ele também se trata de crime comum, e o sujeito passivo, nesse caso, vai ser apenas a pessoa menor que 14 anos, né? Por conta que é crime de corrupção de menores. Pode passar. Iremos tratar agora da satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. O artigo 18A vai dispor que a conduta praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Então, nesse caso, a criança ou adolescente que estiver presente nessa conduta, ela não vai estar participando do ato libidinoso, do ato sexual. Ela vai estar presente assistindo ao ato. Caso ela venha a participar ativamente, então nós já não vamos mais ter esse tipo penal, nós vamos ter novamente o crime de estupro de vulnerável. A pena para esses casos é de reclusão de 2 a 4 anos. O sujeito ativo é qualquer pessoa que pode se configurar, porque também acaba sendo uma conduta, um crime comum. E também cabe a consumação em tentativa. Para que o crime se consume, basta a exposição do menor de 14 anos ao ato libidinoso, e é necessário que o menor não tenha envolvimento no ato sexual, caso contrário, o crime será de estupro. E admite-se tentativa quando, por exemplo, tem início a conjunção carnal ou ato libidinoso e o menor foge para não presenciá-lo. Vale também ressaltar que todos esses crimes, eles possuem a sua majoração de pena dispostas lá no artigo 226. O artigo 226 ele vai estar dentro das disposições gerais e ele vai dizer que a pena é aumentada na quarta parte se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas, vai ser aumentado da metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, qualquer ato em que o agente praticante, o agente ativo, ele possua um grau de hierarquia sobre essa vítima, a pena vai ser aumentada, e vai ser aumentada de 1 a 2 terços se o crime é praticado, no caso de estupro coletivo ou de estupro corretivo, que é quando o crime é praticado sob o pretexto de controlar o comportamento social ou sexual dessa vítima. Então, quando o agente ele diz que está praticando esse ato como um castigo, como uma forma de correção. Então, nesses casos, vai haver o majoramento dessas penas. Essas penas elas serão aumentadas. Pode passar. Temos agora o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração da criança ou do adolescente ou vulnerável. Vai estar disposto no artigo 218b,
que é submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Então, nesses casos em que o menor de 18 anos, ele um agente favorece essa prática ou obriga ou dificulta que ele abandone essa prática, esse agente que pratica essa conduta, ele está recaindo sobre esse crime e a pena arbitrada é de reclusão de 4 a 10 anos. Pode passar. Por último, temos agora a divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, que está disposto no artigo 218-C, que é favorecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Nesse caso, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos, se o crime não constituir, se o fato não constituir um crime mais grave. Vale ressaltar também que vai haver um aumento de pena de 1 a 2 terços nos casos em que o crime for praticado com agente que tenha mantido ou mantém relação íntima de afeto com a vítima, ou em casos de vingança, então aquele famoso revenge porn, nesses casos a pena vai ser aumentada e vai haver a exclusão da ilicitude nos casos em que a publicação seja de natureza jornalística, científica, cultural, acadêmica e com a autorização dessa pessoa que está sendo filmada, que está sendo exposta, e lembrando que essa pessoa tem que ser maior de 18 anos. Então é isso, vou estar passando a palavra agora. Oi, gente, boa noite, eu me chamo Caio. Eu vou falar um pouco mais sobre lenocínio. E antes de mais nada, eu queria dizer que lenocínio, assim como o estelionato, que foi um pouco introduzido pelo meu amigo Júlio, não se trata necessariamente de um único tipo penal, mas se trata de um conceito. E como conceito, ele será tratado. Então, a priori, eu gostaria de dizer que lenocínio é toda prática comportamental que visa satisfazer a lascívia de outrem. E neste caso, a prática comportamental, ela também incide sobre questões que aludem às questões psicológicas, neurológicas, sociais e emocionais da vítima, que vai ser o sujeito passivo da ação, ou seja, você constranger alguém, você deixar em torpor ou em estado de ansiedade, em caos, em pânico, é também uma formação de um comportamento. E a satisfação da lascívia, assim como o meu amigo Gustavo, ele colocou muito bem, por sinal, não se trata apenas de um único ato, mas sim de uma reunião de atos que visam o coito ou a satisfação do prazer carnal. Pode passar. Nesse sentido, eu trouxe a doutrina de Silveira, em que ele vai dizer que, cuja palavra vem do latim leucínio, significa o ato de proporcionar, estimular ou facilitar a devassidão ou a corrupção de alguém, assim como já foi dito anteriormente. Pode passar. Neste caso, eu vou trazer um breve histórico internacional acerca do lenocínio. A gente pode perceber que em Atenas, a legislação ela era bem severa, ou seja, ela culminava em pena até de morte para agentes que produziam a prostituição ou que incentivavam a prostituição. Isso porque, quando a gente lembra das aulas de filosofia, sociologia, a gente sabe que a população de Atenas tinha uma ideia de moral e de ética social muito arraigada. Então, acabava que a sua legislação ela também estava pautada nesses ditames morais e sociais, passando para Roma. O princípio era totalmente arbitrário, ou seja, iria depender do modus operandi, da formação, do fato como ele aconteceu e de todas essas questões. Inclusive, em Roma, a ideia do adultério, ele já é bem posto, trazendo uma ideia de higiene também da formação de família e da corrupção dos pequenos centros de poder, que seria a família.
E na Idade Média, essa questão da tradição ela vai se tornar ainda mais visível com a característica da aferição de lucro, porque até então essa ideia de lucro ela não era tão visada. E a partir da Idade Média haverá uma ideia de profissionalização deste caráter. Pode passar. No conceito jurídico, a gente pode trazer que no Brasil colônia, essa questão, havia a repressão do delito, mas ela não tinha uma base específica sobre, era assim como em Roma, era extremamente arbitrária, então iria depender da jurisdição, do fato como aconteceu e de diversos ditames. Já no Código Republicano, que vai ser talvez o primeiro instrumento legal acerca do direito penal, vai ser refletido sobre, mas também não vai ter uma especificidade sobre sujeito ativo e sujeito passivo. Então, ainda assim, mesmo que estivesse positivado, estaria de forma, como eu posso dizer, gelatinosa. E isso vai causar reflexos. Somente no Código Penal de 1940 é que nós vamos ter uma positivação, onde ela vai ser de forma estruturada e organizada sobre quem seria sujeito ativo, quem seria sujeito passivo, mas trazida no sentido lato, abrangendo aproveitadores de prostituição de forma geral. E isso é uma discussão doutrinária que vai ser posto a posteriori, vai ser posto depois, que nem toda a ação da prostituição ela não é maléfica, perdão. E com outras leis também, como a 12.015 de 2009, ela já traz uma estruturação mais voltada para o sujeito e não só para a objetividade da positivação da lei, como a nova especificação do lenocínio e do tráfico de pessoas com fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Isso porque, quando a gente colocava anteriormente lá no Código Republicano, havia apenas a expressão a expressão da prostituição como o ato sexual ou como o ato carnal. E a gente sabe que hoje em dia o lenocínio ele envolve, como dito, um conceito. Então ele envolve tanto comportamentos quanto questões emocionais e sociais. Antigamente existia até mesmo as casas das meretrizes, que era uma coisa que era possível e que a posteriori foi proibida, e hoje em dia existe uma discussão doutrinária enorme sobre. Pode passar. Nesse sentido, já trazendo um pouquinho do debate doutrinário, dois doutrinadores importantes para o direito penal trazem essas considerações, como Nutt, em 2014, considera justificável a tal repressão, a que ele não diz sobre o ato de positivar ou de existir uma legislação que vá de encontro a essas práticas de lascívia e de pânico comportamental contra a exploração sexual ou a violência sexual, mas sim contra a questão da prostituição em si, como fato. Isto porque a atividade principal, que é a prostituição, ela é permitida. O que não é permitido, e que a gente vai ver a posteriori na letra positivada da lei, é exatamente o agenciamento da prostituição, o agenciamento da prática, a aferição de lucro para terceiros, derivado de outro. Isso porque, assim como Lara bem colocou, a dignidade da pessoa humana ela é um direito inviolável. Então, não se tem como você oferir lucro, você obter vantagem econômica a partir da dignidade de outro. Mas Nutt, ele fala exatamente sobre essa questão. Obrigado. E Silveira, ele vai dizer que nem toda relação que está pautada na lascívia, ela é necessariamente uma relação de conotação de pânico ou de repressão. E ainda que fosse, nem toda relação de pânico ou de repressão ela tem caráter de não consensualidade. Aí ele faz uma discussão enorme sobre a questão do masoquismo, do sadomasoquismo, que há uma série de ameaças, que há uma série de violências, mas que ainda assim não há uma série de uma imputabilidade de um tipo penal em específico. Só que isso também ele envolve numa questão doutrinária que aí vai depender da subjetividade da vítima, para que ela possa ou não entender como violência e ela possa ou não acionar os aparelhos jurídicos para poder revelar sobre aquilo que ela está sofrendo ou que, enfim, talvez ela não tenha entendido como sofrimento. Mas aí é um debate doutrinário que não cabe, pode passar. Nos tipos penais, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles,
mas de forma bem rápida mesmo, começando pela mediação para servir à vista de outrem, que está positivado no artigo 227, que significa induzir alguém a satisfazer a lascívia. E isso envolve exatamente aquilo que Gustavo falou, que é a questão da oportunação sexual. O seu parágrafo 1º diz que se a vítima for maior de 14 anos e menor de 18, ou se o agente é ascendente descendente, a pena ela pode ser aumentada, inclusive é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, que na minha visão ela é muito pouco, ela é muito baixa, dado a grande estatística de pessoas que sofrem com isso, principalmente as crianças pequenas e aqueles que dependem desse setor hierárquico sentimental. Depois disso, tem o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual, que aqui sim antigamente era falado mais específico sobre a prostituição, mas aqui o doutrinador de Nutt, novamente, ele fala sobre aquela pessoa que agencia o processo de prostituição, que significa induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. E este último ponto é muito importante porque, além de você induzir que a pessoa cometa atitudes que se assemelham ou que sejam características da prostituição, facilitar ou impedir que ela também abandone esse estilo de prática que gera fins econômicos, também é considerado como uma forma de exploração sexual. O 229, ele vai falar sobre a casa de prostituição, que é manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. A pena será de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Perceba-se que todas as vezes que há a aferição de lucro, o Código Penal ele fala na possibilidade de multa. Isso foi visto nos outros artigos positivados pelos colegas que apresentaram. É importante também entender que a casa de prostituição, como eu já tinha falado sobre as casas de meretrizes que existiam, que eram pontos de encontro para que acontecesse a dança, a música, a instigação sexual, ela passou a ser proibida a partir dessa lei 12.015 de 2009, mas uma grande importância que a gente pode dar é exatamente essa questão da exploração sexual. Por quê? Porque a prostituição em si, como mais uma vez dita, ela não tem caráter de crime, mas a exploração do sexo seria. Então, por isso, é sobre este pilar que este tema foi positivado. E, por fim, o rufanismo, que é o artigo 230, que é tirar proveito da prostituição alheia, que muito se parece com a casa de prostituição. A grande diferença é que a casa de prostituição seria a necessidade de haver um estabelecimento, um ponto comercial para que isso aconteça, e o rufanismo ele não necessariamente aconteça, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Ou seja, seria uma ideia de, vulgarmente, o chamado cafetão, aquele que se alimenta, se sustenta, gera comércio, gera lucro, gera investimento a partir do proveito da prostituição alheia. E aí, pode passar, Duda. Gente, a minha câmera fechou. Foi mal, tá dando erro. E aqui eu vou trazer algumas controvérsias acerca do artigo 227, que ele vai falar o crime de mediação para servir a lascívia de outrem tem sua constitucionalidade material questionada, uma vez que a ofensa ao princípio da intervenção mínima do direito penal. Por quê? Porque exatamente por isso, depende de uma análise comportamental, psíquico e emocional da vítima. E aqui a gente sabe que o direito penal ele é um direito de última instância. Ele serve unicamente para velar sobre aquilo que os terceiros e os particulares não têm como. Nesse caso, Stefan ele entendia que haveria uma possibilidade do sujeito passivo ou aquele que sofre a ação, ele não se compreender quanto um sujeito vítima e por outros meios, que não pelo Estado, pelo o instrumento particular do direito, ele pudesse resolver. E aqui ele vai dar algumas outras que, se tivesse muito mais tempo, iríamos entrar um pouco mais no debate. Duda, pode passar. Algumas considerações acerca do 228, que é a segunda qualificadora, que é aquela que eu falei,
prevista no parágrafo 2º, que trata da ameaça da violência, é a única hipótese plausível de criminalização, uma vez que fala da questão das crianças e dos menores, ponto já acostado pelo Gustavo, e aí eu não vou me demorar também. Duda, pode passar. Das considerações do artigo 229, que fala da casa de prostituição, esse tipo penal exige a habitualidade, a qual, segundo João Rassi e Alessandro Greco, pode ser demonstrada por meio de notificações ou providências policiais prévias que possam resultar em flagrante. Então, aqui a gente traz até outros institutos, como do processo penal, que é a necessidade de haver um flagrante sobre o caso, e não necessariamente a denúncia. E aqui alguns doutrinadores, eles falam também sobre a possibilidade da mera tentativa. E, neste caso, a tentativa ela não é possível, visto que depende de materialidade do fato. Pode passar, Duda. E pronto, aqui, pode deixar nesse daqui. E, por fim, a gente, para encerrar essa questão do conceito, ele traz também o tráfico internacional da pessoa para fins de exploração sexual, que antigamente estava previsto nos artigos 231 e entre 232, mas agora ele ganhou força própria devido à sua necessidade, e ele se encontra na Lei 13.334, de 2016. E entre todos esses, a gente vai ver que existe uma multidisciplinariedade sobre os institutos tratados, vez que ele fala exatamente sobre aquilo que Lara bem colocou do princípio da dignidade humana, no seu artigo 2º, no seu artigo 6º, ele coloca para o que se propõe, que é assistência jurídica social, de trabalho, emprego e de saúde, acolhimento e abrigo provisório, algo que Gustavo bem falou. No 6º ainda, ele fala sobre as questões do exterior e assistência imediata a vítimas brasileiras, estando elas no exterior e a quem deveria ser recorrido, e no caso a gente sabe que é a rede consular brasileira. O artigo 149A, que é aquele que substitui o que estaria lá no Código Penal, ele fala sobre agenciar, aliciar, recrutar, transportar, e aqui ele enfia um bocado de verbos, que é exatamente o legislador, ele deu a possibilidade de ser uma coisa mais ampla e não esgotar apenas em algumas possibilidades, mas que essas pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento psíquico comportamental da natureza, elas possam recorrer à ajuda. E ainda ele coloca outras atitudes que ensejam na mesma situação do proveito do tráfico internacional de pessoa para fins de exploração sexual, como remover órgãos, tecidos ou parte do corpo. Como dito, mais uma vez, o Código Penal ele não trata como um único código, uma única atitude, ele é um conceito. Inclusive, você sequestrar uma pessoa para poder fazer a retirada dos órgãos dela também seria entendido como crime de atentado à dignidade sexual. E é isto. Pode passar, tem mais alguma coisa? Do ultraje ao pudor, eu vou falar rapidamente, porque já foi posto em algumas outras. Seria que a grande diferença entre ato obsceno, que é praticar o ato obsceno em lugar público ou aberto ao exposto ao público, com a detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, o que é bem característico quando a gente percebe de atentados psicopatas ou então de tentativas, que é a exacerbação do próprio corpo para a vítima de terceiro, em frente das vítimas, e o escrito obsceno, que seria fazer importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio e distribuição, exposição pública, coisas que são escritas ou documentadas. E aqui a gente tem também manter fotos, nudes, enfim, há uma discussão doutrinária também jurisprudencial acerca disso, ainda que a pena prevista seja de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Percebe-se que em ambas é realmente bem menor e bem restrito, e eu acho que o Código Penal poderia até enrijecer um pouco mais essas penas, dada a alta taxatividade de pessoas postas a essas vulnerabilidades. Mas, enfim, é isso. Obrigado. Boa noite. Agora nós vamos... Tá dando errado. Agora nós vamos falar, certo, sobre as parafilias e transtornos sexuais. Os transtornos sexuais e da identidade sexual.
A Associação Americana de Psiquiatria, certo, em seu manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, dividiu os transtornos sexuais e da identidade sexual em 3 tipos: os transtornos sexuais, as parafilias e os transtornos da identidade sexual. Os transtornos sexuais são aqueles relacionados ao desejo, certo, à libido, às disfunções sexuais, certo, como as alterações do desejo, mudança na resposta sexual convencional, mal-estar ou conflitos interpessoais. Já os transtornos da identidade sexual são aqueles relacionados a indivíduos que pertencem a determinado sexo, mas na verdade se identificam com o sexo oposto, certo? A identidade sexual é a consciência imutável que alguém tem de pertencer a um ou outro sexo. E o transtorno consiste justamente nessa característica de identificação persistente com o outro sexo e o mal-estar com o seu próprio, querendo ser do sexo oposto. Como esse é um assunto aí bem complexo e delicado, nós não vamos tratar aqui nesse trabalho, e nós vamos falar aqui das parafilias, certo? Visto que algumas delas vão estar elencadas no Código Penal, certo? As parafilias são impulsos sexuais, fantasias ou comportamentos recorrentes e intensos que implicam em condutas pouco habituais, certo? Então, são justamente aí condutas que vão estar enquadradas, muitas delas, no Código Penal, certo? Vão ser tipos penais e são elas: exibicionismo, fetichismo, crismafilia, zoofilia, necrofilia, coprofilia, froteurismo, pedofilia, masoquismo, sadismo e voyeurismo, certo? Essas são alguns exemplos de parafilias e nós vamos tratar aqui adiante alguns. O exibicionismo. O exibicionismo, certo? Os portadores deste transtorno sexual, eles têm uma grande obsessão, né? Uma estranha ansiedade, uma estranha obsessão de expor seus órgãos genitais em público, diante de uma grande quantidade de pessoas, sem o intuito da prática do ato sexual, certo? Então, essa exibição do órgão genital, né, do órgão sexual, ela não necessariamente, na verdade, não é que ela não necessariamente, ela não é um convite, certo? Para qualquer ato sexual, certo? Mas o prazer do portador deste transtorno sexual é expor suas genitálias em público, certo? Os portadores deste transtorno sexual são levados pela obsessão impulsiva de mostrar seus órgãos genitais sem convite para qualquer ato sexual, apenas por um estranho prazer incontrolável. Uma maneira irresistível e curiosa de satisfação sexual. Procuram quase sempre os mesmos lugares em horas certas, certo? Então, os portadores destes transtornos mentais, eles procuram sempre lugares com grande movimentação de pessoas, né? Grande quantidade de pessoas, como estádios, praças, portas de colégio, chamando a atenção das pessoas através de gestos ou sinais. O psiquiatra Lazec, certo? Foi um grande estudioso desse transtorno, dessa parafilia, certo? E ele foi, inclusive, quem deu o nome de exibicionismo, e ele estabeleceu algumas características principais, que é a exibição à distância dos genitais, sem insinuações lúbricas, sem violência e sem manifestação de desejo da posse carnal, certo? Então, é justamente isso. O prazer do portador dessa parafilia é expor suas genitálias em público, certo? Sem necessariamente ser um convite para a prática de um ato libidinoso. São quase sempre do sexo masculino. O Lazeg, né, o psiquiatra, ele relata apenas um caso de mulher. Aí ele traz esse exemplo, certo, de um moço de 30 anos, detentor de uma boa reputação social, certo? Que as igrejas, ao escurecer e repentinamente, sem nenhuma palavra ou outro gesto, mostrava os órgãos sexuais às mulheres que rezavam e em seguida desaparecia. Até que certo dia, certo, ele foi pego em flagrante, certo, na igreja de São Roque, em Lisboa, quando praticava o ato, e ele confessou que ele fazia isso precedido e impelido por grande ansiedade, ou seja, justamente essa ansiedade, essa obsessão de expor a genitália em público, sem representar um convite para a prática de um ato, de uma conjunção carnal, de um ato libidinoso. Essa parafilia, né, ela pode se enquadrar aí no artigo 233 do Código Penal, como bem exposto por Caio, né, que é o ultraje público ao pudor, praticado ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público, é uma pena pequena, ou seja, subentende-se aí uma baixa reprovabilidade social a esse crime, porque a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, certo? Ao contrário da próxima parafilia que nós vamos ver, que é o froteurismo. Esse transtorno sexual caracteriza-se pela forma como certos indivíduos aproveitam-se de aglomerações em transportes públicos ou em locais de ajuntamento humano, ou seja, que as pessoas ali ficam apertadinhas, para esfregar ou encostar seus órgãos genitais, principalmente em mulheres,
ou tocar seus seios ou genitais sem que a outra pessoa perceba ou identifique suas intenções. Então, são os portadores dessa parafilia, eles justamente se aproveitam desse ajuntamento humano, como, por exemplo, ocorre no transporte público, para praticar atos libidinosos sem o consentimento da vítima, certo? Então, eles aí esfregam seus genitais ou tocam seios ou partes genitais da vítima sem o consentimento desta, certo? Sem a sua anuência. Esse crime, né, ele foi tipificado, certo? Através da Lei 13.718 de 2018, certo? Que incorporou aí o artigo 215-A, certo? Ao Código Penal. Importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de outrem, certo? Então, nós percebemos aí que o Código Penal, ele estabeleceu um conceito bem abrangente, certo? Ato libidinoso. Então, a pessoa que pratica contra a outra um ato libidinoso sem a sua anuência, sem o seu consentimento, como, por exemplo, os portadores da parafilia do fronteirismo, né, que se aproveitam aí de ajuntamentos humanos no transporte público ou em outro lugar que as pessoas realmente tenham que ficar ali grudadas para esfregar seus genitais ou tocar nos genitais da vítima, nos seus seios, sem o seu consentimento, certo? Esse crime já tem uma reprovabilidade social bem maior, certo? A pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave, certo? Ao contrário do exibicionismo, que tem ali uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aqui não, aqui nós temos já uma severidade maior. Aqui eu trouxe alguns exemplos, certo, de como esse crime ele reiteradamente acontece no Brasil. Se você olhar aqui a data, certo, nós temos 31 de março de 2022. Passageira denuncia importunação sexual em ônibus de Belo Horizonte e suspeito é detido pela Guarda Municipal. Vítima contou que o suspeito encostou órgão genital nas nádegas dela. 31 de março. 1 de abril. Ou seja, no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa no Distrito Federal. Importunação sexual. Homem é detido após apalpar mulher dentro de ônibus em Ceilândia, no Distrito Federal. Autor foi levado para a Delegacia da Mulher. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve aumento de 19% nesse tipo de crime entre 2020 e 2021. Certo? Lembrando que esse artigo 215-A ele foi incorporado em 2018 ao Código Penal, né? Então, aí é um artigo recente e nós vemos aí o reiteramento dessa conduta no Brasil, certo? É uma coisa que acontece sempre. Aqui eu anexei também outra reportagem, certo? Do dia 12 deste mês, certo? 8 dias atrás, homem é detido por importunação sexual em ônibus em São Paulo, certo? Então, nós percebemos que aí é uma prática muito comumente no Brasil, portadores dessa parafilia, que se utilizam do transporte público, principalmente, como nós podemos ver aí em ônibus, para praticar os atos contra suas vítimas sem o seu consentimento, certo? Para esfregar seus genitais ou tocar as genitais, esfregar os seios da vítima sem o seu consentimento, sem a sua anuência. Olá, gente. Meu nome é Natália Queiroz. Eu acho. Tá aparecendo na câmera? Tá, não. Acho que não. Ela só... Não? Então eu vou falar pro meu notebook mesmo. Peraí. Então, continuando. Meu nome é Natália Queiroz e vou dar continuidade ao assunto de parafilia. O sadismo, ou também chamado de aulogamia ativa, sendo algo do lagnia da devassidão, é o desejo de satisfação sexual realizado com o sofrimento da pessoa amada, exercido pela crueldade do pervertido, podendo chegar até a morte. Existe também um sadismo simbólico, que é quando o indivíduo procura maltratar outra pessoa através de insultos e criticações, dando assim uma satisfação de fundo erótico. O nome sadismo também se refere ao Marquês de Sade, que praticou todas as variações de perversidades e crueldades para obter a excitação sexual. Ele faleceu em 1814, internado em um hospício. Um fato curioso da sua vida é que, no hospício, ele se concentrava em pegar várias flores, juntar várias flores e sentar-se perto de uma poça de lama. Lá, ele pegava as flores, cheirava as flores, acariciava as flores e depois enfiava as flores numa poça de lama como uma forma de satisfação.
Vale ressaltar que há 3 grandes gradações dessa perturbação sexual, sendo pequeno, médio e grande sadismo. O pequeno sadismo consiste em dar beliscões, injúrias e insultos. O médio já atinge a integridade corporal da vítima, com açoites, agulhadas e bofetões. E o grande sadismo pode ir até o homicídio, pelo prazer sexual encontrado em tal ato. E há outros sádicos que se excitam através da estrangulação erótica, cujo estímulo é estrangular, esganar ou afogar a vítima durante o ato sexual, com seu consentimento e sem chegar a matá-lo. O instinto sexual do sádico, portanto, não se satisfaz apenas com a relação sexual. Tem que ter todas essas características que eu linkei acima, sendo também mais comum em homens. Pode passar, por favor. Masoquismo. Masoquismo, também conhecido como algolagnia passiva ou algofilia, é um prazer sexual infligido pelo sofrimento físico ou moral. Assim, um indivíduo sente satisfação em ser humilhado, maltratado e subjugado pelo seu parceiro sexual. Situações essas que lhe causam excitação e prazer. O nome masoquismo é devido a Leopold Sacher Masoch, um escritor polonês que sofreu e descreveu essa perversão. E sua esposa conta que ele obrigava ela a bater e a humilhá-la. Pode passar, por favor. Então, no mundo jurídico, o sadismo e o masoquismo podem ocasionar lesões corporais ou até mesmo a morte da pessoa, configurando os crimes de lesão corporal ou homicídio, previstos no artigo 129 e 121 do Código Penal. O homicídio simples, que é o artigo 121, matar alguém, tem pena de reclusão de 6 a 20 anos. A lesão corporal, artigo 129, que é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a pedofilia, também conhecida como paidofilia, efobofilia ou hebefilia. É um transtorno de sexualidade que se caracteriza por uma predileção sexual primária por crianças ou menores pré-púberes, que vai desde atos obscenos até a prática de atentados violentos ao pudor e ao estupro, denotando sempre graves comprometentes psíquicos e morais de seus autores. A pedofilia é mais comum entre indivíduos do sexo masculino, com graves problemas de relacionamento sexual, na maioria das vezes por serem portadoras de complexo sentimento de inferioridade, e também eles são quase sempre indivíduos de personalidade tímida, que se sentem impotentes e incapazes de obter satisfação sexual de uma mulher adulta. Geralmente são portadores de transtornos emocionais que dificultam um relacionamento sexual normal, e algumas vezes eles até sofreram um abuso sexual na infância. Essa relação pode ser tanto hétero... Não, amiga, volta, por favor. Duda? Continuando. Nos dias atuais, vem se verificando um aumento assustador dessa anomalia, algumas delas associadas aos maus tratos às crianças. Além disso, há uma indústria de confecção de álbuns com crianças despidas ou em sites na internet visitados por esses pervertidos. A pedofilia pode configurar os crimes de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, corrupção de menores, artigo 218 do Código Penal, satisfação de lascívia mediante presença de criança e adolescente, artigo 218 do Código Penal, como meu colega Gustavo citou anteriormente. Além desses, pode configurar nos crimes previstos no artigo 240 a 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz: artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Artigo 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistemas de informática,
Fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Pode passar, por favor. Artigo 241b. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O artigo 241c. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo, qualquer outra forma de apresentação visual. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. E o artigo 241d. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar o ato libidinoso. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Pronto, pode passar. Finalizamos o seminário. E é isso.